pessoal, tudo bem? Estamos hoje, domingo de Páscoa, um excelente dia para estudarmos o capítulo 15 de Atos, porque esse capítulo trata exatamente da obra consumada, perfeita de Cristo na cruz. Então, o que nós estamos comemorando hoje, dia da vitória da ressurreição de Jesus, é justamente o assunto do nosso capítulo. A gente vai ver como que acabaram disseminando mensagens contradizentes, né, de que as pessoas que criam no evangelho tinham que primeiro virar judeus para depois virar cristão, que tinha que ser circuncisado, tinha que seguir a lei de Moisés para depois receber a salvação de Jesus, e não é essa a mensagem. A mensagem é justamente que a salvação foi entregue, completa por Jesus Cristo, não havendo necessidade para melhorar nada, complementar nada, né? Então a gente vai ver no começo desse capítulo né, como é que a obra já foi feita, já foi entregue, né? E mais pra frente também, no final do capítulo, a gente vai ver uma treta que acontece entre Paulo e Barnabás, né? Eles acabam se distanciando, eles que ficaram juntos por tanto tempo. Barnabás, que foi a pessoa que acolheu Paulo, né? Que ninguém acreditava que ele tinha sido convertido, que ele perseguia os cristãos, todo mundo fugia dele, ele ia pregar o evangelho, a galera dava no pé com medo de ele estar perseguindo, né? E acaba que no final eles têm um desentendimento, né? Por causa de Marcos. Mas a gente vai ver nas cartas de Paulo, em outras cartas de Paulo, que ficou tudo bem. Paulo, inclusive, pede que Marcos fique com ele, o ajude no ministério, né? A gente não tem mais notícia de Barnabás, depois dessa passagem aqui de Atos, né? Mas de Paulo e Marcos a gente tem. Bom, de todo modo, antes de começarmos o estudo, eu vou fazer uma oração. Muito obrigada, Pai, pela sua palavra, por esse presente maravilhoso que o Senhor nos concede. Muito obrigada pela honra e o privilégio de ler sua palavra. Eu peço que o Senhor me abençoe, que o Senhor me ajude a ocupar o lugar que o Senhor nos chama, a todos nós que cremos na sua palavra, a ocupar, que é pregar a sua palavra. Toda honra, todo mérito, toda glória pertence ao seu Filho, e aos pés dele que eu deposito esse estudo, para a honra e glória do nome dele. Amém. Muito bem. O capítulo 15 tem 40 versículos. E, como sempre, o estudo que eu fiz foi baseado no David Guzik, o link está todo na descrição, vou colocar. David Guzik, Skip Heitzig, alguns artigos do Desiring God, do John Piper. E eu conheci um outro também ontem, deixa eu ver o nome dele aqui, que eu achei interessante com a forma como ele abordou alguns trechos da carta. O link vai estar Ryan Rufus, o nome dele. Muito bem, vamos à leitura do capítulo 15, versículo 1. Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos. Olha só o que eles estavam dizendo. Se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. O que está sendo falado aqui é um assunto muito sério. O assunto central da Bíblia, do cristianismo, é a salvação. Existem muitos assuntos na Bíblia que são extremamente polêmicos, cada um tem um entendimento, e assim, em muitos casos não tem problema nenhum. Tem uma passagem na Bíblia que fala, olha, se você entende que o certo é não comer carne, não come, mas não enche a paciência de quem come. Se você come, não vai causar tropeço em quem, entendeu? Então assim, existem muitos pontos que não são um consenso, certo? E não tem problema, porque não são salvíficos. Agora, em relação à salvação, é um ponto, como, acho que foi o David Guzik que falou, é a questão central do universo, não existe assunto mais importante e relevante do que esse. Então é sobre esse tema que está sendo tratado aqui. Então, se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então, basicamente, eles estão falando, vocês estão achando que acreditou em Jesus está salvo? Não, não é bem assim. Versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé, olha aqui, ó, não pequena discussão e contenda contra eles,
resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então Lucas, né, que é quem escreveu aqui o livro de Atos, ele está sendo bem polido em dizer que houve não pequena discussão e contenda. Quer dizer o quê? Que o bicho pegou. O pessoal teve realmente uma discussão calorosa sobre esse assunto. Versículo 3. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia, que é Líbano hoje, né? E por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Então eles foram passando por essas cidades e contaram como é que foi a conversão de vários gentios. Até agora a gente viu, por exemplo, Cornélio, né, aquele centurião romano que recebeu Pedro na casa dele. O eunuco, né, que estava lá na carruagem lendo sobre Isaías, e aí Filipe vai e explica para ele que é de Jesus que ele está lendo lá em Isaías. Então eles estão contando como vários gentios, né, foram convertidos. Versículo 4. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito para com eles. Versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, quem são os fariseus? São os doutores da lei. São aqueles que transformaram os 10 mandamentos, né, dados por Moisés quer ver aqui? 613, gente. O que eram 10 mandamentos, os fariseus transformaram em 613. Isso eu aprendi com Skip Heitzig. Ele disse que são 248 comandos e 365 proibições. Um exemplo de uma proibição: sábado, quem usava aparelho no dente, assim, não podia pôr, porque se caísse ia ter que pegar no chão, e o esforço de pegar no chão seria um desrespeito ao sábado. Pra vocês terem ideia do que a gente... É porque é um mundo tão... É um contexto cultural tão diferente que às vezes a gente não alcança. Versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então, eles estão dizendo que tinha que guardar a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes... Aqui, antes de a gente entrar nessa pregação de Pedro, algumas observações interessantes que esses autores que eu estava usando mencionaram. Que as habilidades de comunicação de Pedro, antes e depois do capítulo 2 de Atos, são surpreendentes. Né? Pedro era aquele que sempre chegava falava muitas vezes fora de hora e tal. O Espírito Santo fez um trabalho maravilhoso em Pedro. E o que ele vai dizer aqui é muito, muito, muito impressionante. É lindo o que ele vai dizer. Havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Aqui ele está fazendo uma referência ao momento em que ele justamente foi para a casa de Cornélio pregar. E Chuck nos fala cronologicamente que isso foi 13 anos antes. Então, basicamente, Pedro está falando assim: gente, vocês lembram que Deus me elegeu como o apóstolo dos gentios? Né? E eu fui falar com Cornélio, por exemplo, tal. Versículo 8. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Olha que lindo que Pedro está dizendo. Pedro não está dizendo assim que eles, como judeus, foram salvos primeiro e os gentios de uma forma assim subalterna. Não, ele está botando todo mundo igual, todo mundo dependente da mesma salvação. Olha só, dando a eles o Espírito Santo, assim como também a nós. Ele inclusive bota os gentios primeiro do que os judeus na frase. Versículo 9. E não fez diferença alguma, olha isso, não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Versículo 10. Agora, pois, por que
tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós mesmos podemos suportar? Então ele está dizendo aqui, por que vocês estão botando esse fardo nas costas das pessoas que creem em Jesus, esse fardo de seguir a lei, se nem nossos pais e nem nós nunca conseguimos cumprir a lei, né? E aí esses estudiosos que eu acompanhei, eles citam como que do momento em que a lei foi dada a Moisés até o último versículo em Neemias, que é o último, né, do Antigo Testamento, a nação judaica falha integralmente em cumprir a lei. Quando Moisés desce com a tábua da lei, os judeus estão fazendo o quê? Dançando em volta de um bezerro de ouro, dizendo que foi o bezerro de ouro que tirou eles da terra do Egito. No final de Neemias, o que acontece? Os judeus estão se casando com mulheres pagãs, não estão cumprindo o sábado, né? Então, ele está dizendo, se nós não cumprimos, por que nós estamos impondo isso a eles, né? Olha só, o versículo 11, olha que maravilha. Mas cremos que seremos salvos pela graça. Olha, graça é de graça. Cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou. E 2 vezes aqui o Lucas vai dizer do silêncio, né? Porque no meio de um tumulto tão grande, o fato de ter acontecido um silêncio foi um milagre. Toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles, entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: esse Tiago aqui é o meu irmão de Jesus, tá? O autor do Evangelho de Tiago, que foi líder da igreja em Jerusalém, tá? Varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Então, o tempo todo aqui, em Atos, a gente vê como é feito o tempo todo, no Antigo Testamento, né? Aí, sobre essa parte aqui do tabernáculo de Davi, foi o o David Guzik que falou, olha só, que esse tabernáculo de Davi se refere à casa de Davi, né? A linhagem de Davi acabou sendo amaldiçoada por causa dos inúmeros pecados cometidos, né? E que a única solução, né, seria o nascimento virginal de Jesus. Então, José, né, pai que adotou Jesus, né, ele é da linhagem de Davi. Entretanto, o sangue, né, assim, a formação genética, o sangue propriamente dito de José não entrou na formação de Jesus, porque era contaminado. O registro genealógico rastreia a ancestralidade de Jesus, volta para Davi através de Salomão. Essa parte eu não entendi, quem entendeu, ótimo. Que aí fala de Salomão e de Natã e tal. Mas enfim, então aqui essa parte que está falando. Só que eu vi uma divergência. O Chuck Missler fala que a menção feita ao tabernáculo de Davi. Bom, em suma, essa parte aqui do tabernáculo tem a ver com a linhagem de Davi, que foi amaldiçoada por causa do pecado, e Deus contorna isso pelo nascimento virginal de Jesus. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Versículo 17. Para que, olha só, do que Deus está falando aqui? Justamente dos gentios que vão conhecê-lo. Para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Aí, olha com que autoridade Tiago fala. Ele diz: pelo que julgo que não se deve perturbar. O que eles estavam fazendo com os gentios? Perturbando, dando a eles esse monte de lei,
Onde se viu mandar circuncidar quem está adulto, que covardia, dentre os gentios que se convertem a Deus. Mas escrever-lhes, aí eles entram, olha só o que eles dizem. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Essas três coisas que eles determinaram aqui, né, que eles botaram na carta, que seria bom se eles evitassem, foi porque nesse momento havia um risco assim, de judeus voltarem a querer seguir toda a lei mosaica e de os gentios entrarem a assumirem práticas pagãs, tá? Não é essas observações aqui são 4 instruções para essas igrejas específicas, entendeu? Para esse contexto histórico aqui em que essa carta foi escrita. Eles não queriam ofender os judeus da congregação, por isso que eles estavam se preocupando, né, em falar do que é sufocado, tudo mais, do que tinha sangue. Versículo 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. O que eles estão dizendo aqui? Moisés vai ser lembrado sempre, a lei dele é pregada o tempo todo para os judeus. Agora, esses novos convertidos, essas pessoas que estão conhecendo Jesus agora, eles não têm que passar por isso, entendeu? Jesus estabeleceu uma linha reta entre o reino das trevas e o reino da luz, não tem curva. Ele não estabeleceu nenhuma condição senão crer na obra dele. Não é crer em Jesus e seguir tal lei, tal mandamento, não. É crer nele, ponto final, e confiar que a obra foi completamente feita por ele. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Versículo 23. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, não lhes tendo nós dado mandamento. Então, o que eles estão dizendo? A gente ouviu que o pessoal estava aí perturbando vocês, querendo botar um fardo pesado para vocês seguirem de lei. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, olha que coisa maravilhosa. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha que felicidade, uma coisa que parece bem ao Espírito Santo e a nós, quando não há discordância. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O nome disso aqui é boa notícia, boas novas. Não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Isso por quê? Coisas sacrificadas aos ídolos. Nessa época as pessoas sacrificavam os animais aos deuses lá deles. E aí o que fazia com aquele monte de carne depois? Vendia no açougue. Então justamente estão dizendo, né, para os judeus, né, se abster. E assim, eu não tenho certeza, mas parece que tem uma carta de Paulo que ele fala, melhor então nem pergunta. Quando vocês forem na casa de alguém, for oferecido uma carne, não vai ficar perguntando se foi, se não foi, não, né? Obviamente, se a pessoa falar que foi uma carne sacrificada a ídolo, é isso você sabendo, mas não ficar arrumando esses picuinhos. Mas seria bom, na descrição eu vou falar exatamente que carta é essa, tá? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. E destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. São coisas boas a vocês. Tendo aqui, uma coisa que eu ouvi, quando ele fala aqui da fornicação, é óbvio que ele não está se referindo a relações fora do casamento, porque isso é óbvio, né? Mas
aqui eles estão tratando mais especificamente dos rituais pagãos que envolviam relações sexuais. E muitos dos gentios que creram, né, tinham esse risco de se envolver nesse tipo de prática. Versículo 30. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, o que aconteceu? Alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E deteram-se ali algum tempo. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então, esse conflito foi solucionado. E aí, o que acontece? Aparece outro conflito depois. Versículo 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Nessa época não tinha Zap, não ia poder fazer um face call lá com o pessoal. Então Paulo disse, vamos tornar a visitar nossos irmãos e ver como é que eles estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, né, que foi o autor do Evangelho de Marcos. Só que Paulo não quis. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado. No original isso aqui é desertado, quem larga o barco mesmo. Então, mas a Paulo não parecia razoável que tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Então isso aqui, os autores que ficam querendo avaliar quem estava certo, quem estava errado, parece que as pessoas realmente deram suporte à opinião de Paulo, porque ele foi encomendado pelos irmãos à graça de Deus, né? E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Aqui cabem vários comentários. Primeira coisa, lembra alguns capítulos antes, quando eles estavam em Listra, né, que o pessoal estava querendo fazer sacrifício para eles, como se eles fossem deuses, né? Porque eles viram ele fazer uma cura, né, do homem que não andava. Então, quando eles viram aquela cura, nossa, são os deuses que desceram, vamos fazer sacrifício para eles. Paulo falou, pelo amor, não faz isso. Nós somos homens como vocês, nós estamos sujeitos a pecado como vocês. Então, não tem motivo para achar estranho, né, haver uma discordância, porque o tempo todo, o próprio Paulo deixa claro que ele é uma pessoa como qualquer um de nós, não é perfeito. Então, assim, discordâncias acontecem, né, mesmo entre pessoas que estão, né, com o Espírito Santo, possuem entendimentos diferentes, né? A união perfeita, né, do entendimento, do Espírito e principalmente pelo fato de estar longe do pecado, só com o nosso Senhor. Nesse mundo aqui isso não acontece. E aí vale a pena observar de que maneira que Paulo fala dele mesmo e de Marcos em outras cartas. Quer ver? Olha só o que Paulo fala dele mesmo na carta dele de Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 14. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Na primeira carta dele a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele diz: esta é uma palavra fiel
e diga de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Achei que tinha outro, peraí. Agora vamos ver como é que ele fala de Marcos. Pra vocês verem como depois de um tempo ficou tranquilo, eles se reconciliaram. Em Colossenses capítulo 4, versículo 10, Paulo está falando: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Então eles estavam juntos. Em Filemon, carta a Filemon, capítulo 1, versículo 24, ele fala: assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, nessa carta de Paulo a Filemon, Marcos está listado entre os cooperadores de Paulo. E olha só, principalmente na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11, ele escreve: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, Paulo reconhece o valor de Marcos, né? Marcos escreveu o Evangelho, né? Agora, comentários gerais sobre o restante da carta. Sabe aqui na carta, quando eles falam, aqui ó, no versículo 24, ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas. São poucas palavras, mas foi muito conflito que foi gerado por causa disso. Agora, os nomes dessas pessoas não são citadas, de quem causou esse conflito todo. E na pregação do David Guzik, que eu usei para estudar esse, tá um link aí, ele chama muita atenção para esse fato. Nós recebemos a graça de Cristo. Isso nos torna graciosos? Será que nós não seríamos os primeiros a querer numerar os nomes dos causadores do conflito? Né? Ou a graça nos torna especialmente admoestáveis, nos coloca num lugar generoso diante de Deus, que nos colocou num lugar em que Deus nos oferece generosidade? E será que a generosidade de Deus flui pelas nossas vidas? Né? Achei uma observação interessante. Aí, uma outra coisa interessante, uma coisa muito interessante mesmo. Houve conflito? Houve. Entre homens que tinham a vida completamente dedicada a pregar a palavra. Muitas vezes, isso é recebido como uma contradição, mas não é. Não é uma contradição. A Bíblia não fala em lugar algum que nós chegamos à perfeição nesse mundo. Isso não existe. Eu já falei em vários vídeos assim. Na primeira carta de João, né, ele fala: se alguém diz que não peca, está mentindo. Não existe isso, tá? Então, se você flagra uma pessoa que prega a palavra e comete um erro, eu acho assim, que existem coisas que são feitas intencionalmente, premeditadamente, reiteradamente, né? É uma insistência no erro. Então aí realmente é uma coisa complicada, porque se todos os dias a pessoa, né, insiste numa mesma coisa, né, afinal de contas, a intenção do coração dela está em que direção, né? Agora, a pessoa tem uma intenção, ela prega a palavra e ela cometeu um erro, né? Ela cometeu um pecado normal, santo, perfeito, só existe um, que é Cristo, né? A gente não leu lá não, a gente ainda não leu, mas lá em João está escrito que fala sobre a divindade de Jesus, né? E aí no meio da descrição da perfeição de Jesus, fala lá: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. No meio da perfeição da revelação de Cristo, entrou um ser humano. Por quê? Porque aprove a Cristo se revelar através das pessoas imperfeitas. Entendeu? Que sou eu, que somos todos nós que pregamos a palavra. Pregar a palavra é uma honra e ao mesmo tempo é uma obrigação, né? Se a gente for esperar parar de ter problema, parar de ter pecado para pregar, a gente não vai pregar nunca.
Então, isso é importante para a gente reconhecer quem é o autor da obra. Tudo que houver de perfeito, de santo, de precioso, de puro, o autor da obra é Cristo. E quando a pessoa que estiver pregando tropeçar, pecar, cair, a assinatura é dela. E uma coisa não vai invalidar a outra. Funciona dessa maneira. A questão é, o Espírito Santo em nós nos convence do pecado, ele nos admoesta, né? E o importante é que nós recebamos, né, tanto o perdão do Senhor Jesus e que nós também saibamos pedir o perdão dos nossos irmãos quando a gente tropeçar e tal. E mais uma última coisa. Davi disse, né, que ele confia no perdão do Senhor. Né? Ele, lá em 2 Samuel ele fala, olha, melhor é cair nas mãos do Senhor, porque ele tem misericórdia. Né? Então, assim, é importante a gente pedir o perdão dos nossos irmãos totalmente. Mas confiança plena no perdão imediato, assim, é do Senhor Deus, de Jesus, de Deus, porque muitas vezes a gente pode não receber perdão dos nossos irmãos, o que não deve nos impedir de perdoá-los. Então, assim, às vezes a gente comete um erro, reconhece, pede perdão e a pessoa não te perdoou, também não deixa isso afetar, né? Enfim, esse foi o nosso estudo do capítulo 15 de Atos. Tem mais coisa no arquivo escrito, né? O resumo da ópera, o maravilhoso resumo da ópera desse capítulo é que a obra foi perfeitamente consumada na cruz. Hoje, domingo de Páscoa, nós estamos comemorando o presente que nos foi entregue de maneira completa. Não cabe a nós tentar melhorar nada, né? E esse capítulo também nos mostra que problemas acontecem em todos os aspectos. E que nós convivemos sim com o pecado nesse mundo, mas a promessa do nosso Senhor é que nós logo estaremos libertos disso. É isso, pessoal. Muito obrigada. Um beijo e bom feriado para vocês.